Nada se replica, tudo depende da necessidade. Há um ditado português que diz que a ocasião faz o ladrão. E outro que diz que a necessidade aguça o engenho. Vivemos numa sociedade ocidental, vivemos muito confortáveis. Brincamos à religião. Estamos habituados a certas e determinadas nomenclaturas. Estamos habituados, é normal, a um certo nervosismo, inclusive a querer aperfeiçoar a técnica da música e dos cânticos, pensando que através das técnicas podemos operar alguma coisa que possa transformar a plateia. A religião é o pior ópio para o povo. Já o dizia quem? Karl Marx. Também é verdade que disse Marx. Mas continuamos a gostar desse ópio, que é como uma dopamina que nos vai apacentando a nossa alma, que vai diluindo um bocadinho a culpabilidade da nossa consciência. Jesus Cristo veio a trazer uma completa transformação, mas não veio a trazer nenhuma religião. Mais tarde, depois com Constantino, estabeleceu-se aquilo que foi chamado e conhecemos hoje como a Igreja cristã por todo o mundo, que é chamada a Igreja Católica Romana Apostólica, nas quais muitos desses irmãos, que são nossos irmãos em fé, por crer em Jesus Cristo, muitos deles são salvos. E muitos deles também têm o batismo do Espírito Santo e têm o poder do Espírito Santo. Mas, no entanto, perdem-se como muitas de nós já caminhamos para querer criar dogmas dentro da igreja. Dogmas dentro da igreja de Jesus. Mas ele disse, eis aqui que eu estabeleço sobre esta verdade, sobre esta rocha, esta revelação, eu estabeleço a minha igreja e o Hades não vai prevalecer contra ela. A questão é que a igreja estabelece sobre uma verdade e a verdade não vem a nós por conhecermos a letra. Não vem a nós por simplesmente atestiguarmos, como diz a palavra de Deus em Romanos, de que, crendo no nosso coração, e é verdade, crendo no nosso coração, confessamos por meio da nossa boca para salvação e somos salvos. E aí é o testemunho do Espírito Santo de Deus. Tal como Jesus Cristo, naquele então, soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Mas, no entanto, eles continuavam sem entender as parábolas. Eles continuavam sem entender a dinâmica do reino e eles continuavam ausentes de ter a plenitude do Espírito Santo. Mas eles tinham o selo do Espírito Santo. E aqui há muitos salvos e neste ministério há muitas pessoas que se acostumaram ao dogma religioso do ministério romano da Igreja Cristã Corpo de Messia, de sermos evangélicos e de brincarmos à religião. Tornámos-nos como uma espécie de bautistas bem educados, esforçando-nos para ser melhores pessoas. Jesus Cristo não vem à nossa vida para transformar-nos em pessoas melhores. Jesus Cristo vem às nossas vidas para mudar-nos numa outra pessoa. Mas a religião é um conjunto de regras, um conjunto de conselhos, um conjunto de padrões morais, éticos, que à luz da palavra de Deus querem fazer-nos homens melhores. Mas homens melhores não podemos ser, porque temos que ser transformados, mudados em novos homens. Por isso quero dizer-te que hoje mais que nunca, porque há muitos que já levam anos, muitas da gente mesmo a predicar o Evangelho, inclusive é com ministério confirmado, mas ausentes do poder do Espírito Santo. Selados por Ele. Receberam o sopro, receberam o toque, algum escalafrio, algum quebrantamento, mas sem o poder do Espírito Santo. Por isso muitas vezes tropeçam e caem. Por isso muitas vezes não conseguem vencer ao inimigo. Por isso muitas vezes sucumbem diante das provas da vida. Jesus Cristo, preparando os seus discípulos em João 16, avisava-lhes que era verdade que me convém-vos a vocês que eu me vá. Porque se eu não for à cruz, estava a avisar-lhes daquilo de que iria acontecer. O Consolador não virá para vós outros. Quando nós lemos o Consolador, na realidade a tradução grega é o Espírito, o Espírito Santo. Na versão mais arcaica da King James Version não é o Holy Spirit, é o Holy Ghost. É uma coisa muito mais profunda. É um poder tão estranho que nós não o conseguimos explicar nem tipificar. É algo que agarra em nós e simplesmente nos
moldeia, nos transforma, nos faz falar em línguas celestiais, nos faz cantar provavelmente com os trinidos mais horríveis ao ouvido humano, mas que enchem o trono da glória de Deus, cheios de louvores, como aqueles 24 anciãos cantavam aí aos céus. E é esse o louvor que lhe agrada a Deus. O louvor que lhe agrada a Deus não é um louvor perfeito, não é um louvor em que as bandas estão harmonicamente bem cogitadas, senão que é um louvor que é em espírito e em verdade. Ele aqui dizia-lhes, pois ele não virá, mas quando eu for, eu vou enviá-lo. A primeira coisa que eu quero que entendas é que o Jesus que tu conheces, e se não o conheces, é tempo oportuno e é tempo de salvação para que tu o venhas a conhecer, para que tu venhas a render-te a Ele. Eu quero dizer-te que eu fui cheio do Espírito Santo antes de ser batizado em águas. Muitas das vezes e quase sempre Deus não respeita regras nem nóminas. Porque aquele ladrão que estava com ele não cumpriu a regra de Marcos que bautizai-vos nas águas e sereis salvos. Como uma condição impertrível. Ele não foi batizado nas águas, mas naquele mesmo dia ele estava sentado à direita do Pai com Jesus Cristo. Ele teve comunhão com Cristo nos céus por um só momento. Porque ele creu em fé. Ele sabia que ali estava o Messias, o Filho de Deus. E Jesus Cristo diz, hoje mesmo estarás comigo na glória. E ali falava Jesus com os seus discípulos e ele dizia algo muito interessante. É que o Espírito Santo, aquele que muitas das vezes os cristãos querem simplesmente em doutrina sobre o Espírito Santo e doutrinalmente ele vem consolar-nos, evidentemente nos vem consolar, mas ele vem ter um trabalho primordial. E aqui Jesus Cristo diz qual é que é o trabalho primordial. Na sexta-feira, muitos de vocês sentiram o vosso coração apertado, sentiram um calor, choraram, quebraram-se. E este foi o primeiro trabalho que o Espírito Santo fez nas vossas vidas. Quando Ele vier, convencerá o mundo de pecado, de justiça e de juízo. Do pecado porque não creem em mim. E esse é o primeiro trabalho. Mas há muitos cristãos que creem em Jesus Cristo, mas que, no entanto, não creem no poder do pecado, nem da justiça, porque o nosso Deus é um Deus justo, mas não é um Deus justo de acordo à justiça humana. É um Deus justo porque Ele é justo, tão justo, que as suas misericórdias renovam-se a cada dia. Que o mais pecador dos pecadores, do qual Paulo dizia, eu sou o primeiro e faço das suas palavras as minhas palavras, eu, o mais pecador, não merecendo sequer ser salvo, Ele agraciou e com a sua graça me salvou e me deu a sua plenitude e me dá a capacidade, Ele, para que eu possa caminhar juntamente com Ele, do qual eu não sou meritório nem sequer de ser chamado de seu filho. E isso é tudo uma obra que foi causada e trazida por meio do Espírito Santo. E quem dá o Espírito Santo é o Rei Jesus. O Rei Jesus é aquele que te dá o Espírito Santo. Era aquele que estava a dizer aos seus discípulos, pessoal, é necessário, convençam-vos, a minha companhia é boa, mas eu necessito ir-vos. Mais adiante, no verso 12, ele continua a falar com eles e dizia, aquilo que vocês querem, toda a gente quer aplicar a palavra conhecimento. Toda a gente quer adquirir conhecimento. O século XX, a partir do iluminismo, o homem quis cada vez desenfrear a sua mente em adquirir conhecimento, em criar ideologias. Mas eu quero dizer-te coisas que são verdades que podem provavelmente chocar-te. Tu podes simplesmente receber a Jesus e ser salvo, e ser perdoado, e ser selado com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer-te uma coisa. Não podes ter comunhão com Jesus se não fores pleno do Espírito Santo. E há muita gente que conhece um Jesus, foi salvo, foi batizado, está na igreja, está no ministério, fala acerca de Jesus. Mas tudo isso não passa de uma ideologia, de uma religião que é vã. Algo como um vento. Uma religião tal qual como uma ideologia tal qual como o humanismo. Uma ideologia tal qual como outra ideologia política. Ou como outra qualquer religião professada no nome de outros deuses, que é chamada idolatria. Porque não há outro Deus, não um Deus. O Criador, aquele que fez todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Mas os discípulos tinham esse mesmo problema que todos nós temos. Ele dizia, queriam conhecer, queriam que Jesus Cristo lhes desse a conhecer mais coisas. E ele disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. E muitas das vezes tu dizes, há coisas que eu não consigo entender, não consigo perceber. Pois não. Precisas da plenitude do Espírito Santo.
Mas quando vier, ele diz, quando vier aquele Espírito da verdade. Sobre todas as coisas, por em cima de Consolador, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Eu quero dizer-te que a primeira obra do Espírito Santo é convencer-te a ti de pecado. Quando digo a ti e a mim, é o mundo inteiro de pecado. Porque eis aqui diz a palavra de Deus que o mundo jaz baixo o maligno. E o mundo sem um derramamento do Espírito Santo sobre os filhos de Deus que nele creem, que foram por ele salvos e perdoados, ao qual ele não lhes imputa a culpa de pecado. Então, como diz a palavra de Deus, que a criação geme, expectando que os filhos de Deus manifestem a sua glória. Paulo está a falar aos romanos e está a dizer-nos que este mundo não precisa que nós façamos muitos cultos. Este mundo precisa que tu e eu tenhamos o poder do Espírito Santo de tal maneira que aquilo que possamos exponencialmente experimentar pessoalmente transforme-nos de tal maneira que em contacto com as demais pessoas não precisemos de pregar-lhes um sermão. Porque as pessoas estão cansadas de religiões, de sermões, de ideologias e de religiões. As pessoas querem uma mudança tangente. As pessoas estão sedentas. No tempo que houve o movimento carismático nos Estados Unidos, havia uma mulher que se chamava Kathryn Kuhlman. Ela foi a primeira graduada na Universidade de Oral Roberts e reconhecida como Ministério de Sanidades naquele então. E ela dizia, uma vez testemunhava aquela mulher que tinha se encontrado com uma freira. E a freira falava com ela e de repente emudeceu. Emudeceu a freira e dizia, tenho sede. Tenho sede, tenho sede. E aquela mulher não orou por ela, não lhe falou de Jesus, porque aquela freira já conhecia a Jesus. E naquele mesmo momento veio o Espírito Santo que a tomou e ela começou a entoar cânticos celestiais com uma voz clara. Que a Kathryn Kuhlman ficou e disse, e a Kathryn Kuhlman ainda somente tinha sido regenerada pelo Espírito e ainda não estava cheia do Espírito Santo, ainda como jovem. E ela ficou impactada, diz que foi a primeira vez que ela viu a manifestação do poder do Espírito Santo. Cruza as religiões, cruza as ideologias e é tangente. E é o Espírito da verdade aquele que vos guiará em toda a verdade. Porque diz que o Espírito Santo não fala dele mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará aquilo que há de vir. É aquele que vos mostra e diz, verso 14, este é o propósito do Espírito Santo de Deus. Glorificar a Cristo. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e Ele vai anunciar-te a Cristo. Quem é que te vai dar a conhecer a Cristo? Não é o pastor, é o Espírito Santo. Assim que se tu não te recebestes a plenitude do Espírito, lamento dizer-te que conheces a um Cristo em letra. Podes estar salvo e perdoado, mas no entanto não tens o poder para ter comunhão com Ele. Estás cá? Não tens poder para ter comunhão com Ele. E essa é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo quer hoje vir à tua vida para que tu comeces a ter comunhão com Cristo. Para que já não sejas tu, mas que sejas outro. Para que já não sejas um mais. Para que não sejas mais um evangélico. Para que não sejas mais um ministro de culto. Mas sejas um filho de Deus, porquanto Ele te deu a autoridade para que tu possas ter comunhão com Ele. Porquanto Ele deu-te a sua dunamis, para que tu possas falar em línguas celestiais indizíveis, e somente tu e Ele possam entender, e o diabo não tenha arte, nem parte, nem possa vir com nenhum ardil a trazer-te nenhum tipo de esquema para que tu possas cair. E é esse o propósito do sinal que tu possas falar em línguas celestiais e provavelmente muitos outros dons, como os dons de ciência, dom de sabedoria, dom de sanidade. Tudo pode vir à tua vida, é uma questão de querer, clamar e pedir. Mas a primeira condútica e a única via é de que tu sejas cheio do poder do Espírito Santo. Jesus Cristo estava com os seus discípulos, conforme falava aqui o pastor Faria, e disse-lhes que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque a promessa viria a cumprir-se. Atos capítulo 1, verso 4 e verso 5. A promessa do Pai. A promessa do meu Pai vai cumprir-se. E disse ele, aquela que já de mim ouvistes. Porque ele veio avisar-vos, sim, João bautizou com água, mas vós sereis bautizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ele disse permanecer aqui. Eles estavam preocupados, é que
Senhor, como é que vai ser isto do reino de Israel? Quando é que vais devolver o reino de Israel? E ele disse, os tempos não me cabem a mim, senão aos meus pais. A nossa mente está sempre nas coisas que nos são muito superficiais e que nos afetam tangentemente à nossa carne, aos nossos ânimos, às nossas próprias vontades. O Espírito Santo é algo muito mais sublime, que nos leva a estar por em cima das vontades, por em cima das emoções, que nos leva a estar em meio de mudança, no meio de uma tempestade, no meio do mar, e que nos leva a viver confiados e que nos leva a poder estar no meio de um fogo e não ser queimados. Esse é o poder do Espírito Santo, porque ele é aquele que nos dá a dunamis, e isso chama-se, na palavra de Deus, traduzida do grego, capacidade para ser mártires pela fé. É engraçado que hoje, por exemplo, um dos sítios onde a igreja, nós conhecemos como igreja evangélica, onde ela avança mais, sabes onde é que é? A igreja mais vibrante do mundo é no Irão. Não tem nenhum tipo de de comodidade. Já tive o prazer de estar no Irão. E não escondi a minha fé. Perguntaram-me o que é que eu fazia e eu disse, sou pastor, sou ministro do Evangelho, acredito em Jesus Cristo. Não me fizeram nada. Há uma igreja vibrante. Há pessoas que buscam a Cristo, escondidas. Muitas delas às vezes são vítimas de perseguição e alguns perdem a vida, porque eles estão cheios do poder do Espírito Santo. Não precisam de ouvir 1000 sermões, não têm acesso a podcasts, não têm grandes reuniões de avivamento, não têm grandes amplificadores, não têm grandes bandas evangélicas, não têm eloquentes pregadores ou poéticos pregadores que possam disseminar a palavra ensinando como é que é uma borboleta e falando sobre o novo nascimento, ilustrando 10.000 alegorias como um sermão poético, mas que ao fim e ao cabo terminas sem entendê-lo, porque se não é o Espírito Santo aquele que te revela a Cristo, terminas por não conhecê-lo, mais para lá de uma letra, de um conto, de uma história, como qualquer outra pessoa que vê o filme da Páscoa e que sabe que Jesus Cristo foi à cruz e ressuscitou. Sim, sabe. E conhece que há um Deus, mas no entanto assim estão muitos evangélicos, como provavelmente a maioria dos ateus. Sabem que há um Deus, mas usam-no de acordo às suas conveniências. Ao domingo, por exemplo, ou à quarta ou à quinta. Mas esquecem-se que esse Deus tem muito mais do que essa crucifixão que foi o início de todas as coisas e essa ressurreição pelo qual alcançamos a salvação e todos estamos injertados em Israel e em vez de estarmos simplesmente a guiar-nos pelo este mundo ocidental, recordemos que Jesus Cristo é judeu. E o calendário de Jesus é o calendário dos judeus. E nós podemos unicamente crer por meio da fé. E a fé é nada mais que o firme fundamento das coisas que se esperam. Tu não podes ver a Jesus. Podes ver a Jesus? Eu posso ver a Jesus em ti? Porque se tu és uma obra de Deus selada e cheia do Espírito Santo, eu posso ver a Jesus em ti. Mas, no entanto, aquele Jesus que nos querem vender na internet e nos filmes cristãos, aquela imagem ao qual estamos habituados de uma pessoa com um perfil bonito, cabelos largos, azuis, meio hippie. Essa não é a imagem de Jesus. Provavelmente a sua tez de pele seria bastante mais escura, porque ele caminhava ao sol, naquela altura, naquilo que os romanos passaram a chamar naquela altura, era em Judeia, passaram a chamar-lhe Palestina, e pelo qual hoje há aquelas guerras que nós podemos ver na televisão, e pelo qual muitos dos cristãos ainda dizem, coitadinhos palestinos. Não, aquela terra sempre foi terra de hebreus, e eram 12 tribos, e aquela terra era Judeia. E somente no Império Romano passou a ser chamada Palestina. Um bocadinho de contexto e um bocadinho de história não faz mal a ninguém, para que fiquemos um bocadinho mais informados. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Não podemos ver, não podemos tocar. Mas há uma prova tangente e essa prova é dada por meio do Espírito Santo. E vimos a adorar. Uma coisa engraçada, e eu gosto muito de, tangentemente, porque eu quero dizer-te, ou seja, a parte de eu sou uma pessoa, a minha mulher sabe perfeitamente, eu gosto muito de música. Gosta ou não gosta, Sandra? Muito de música. Mas não é a música que nos leva a adorar. Grande parte de vocês são dependentes de uma espécie de muleta para adorar a Deus. Têm aqueles cânticos especiais.
tem aquele momento especial. E antigamente também assim acontecia. Aquela mulher samaritana que vinha da cidade de Sicar, ao poço de Jacó, teve uma conversação com Jesus. Isto está relatado no capítulo 17? 4, exatamente. 4 de João. E ela dizia, que os pais adoravam no monte, e Jesus responde-lhe uma coisa. Começaram a ter ali uma espécie de conversação em relação às tradições. Uns adoravam no monte, vocês dizem que é em Jerusalém, e Jesus disse-lhe, olha, mulher, crê-me em mim, que virá a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais aquilo que não sabeis. E, incrivelmente, é este o espelho que eu hoje vejo. Há ministérios que se baseiam na música, que são como uma conduta para manipular as emoções do homem. Tu sabes, e isto é uma coisa que, por exemplo, se aprende nas universidades teológicas e nas universidades bíblicas, que tu, nos diversos tons, e aqueles que foram, por exemplo, ao conservatório também sabem, com diferentes notas e diferentes tons, tu manipulas, de certa maneira, a perspeção da alma daqueles que estão a ouvir. Para estar, por exemplo, o reggae que tem uma certa e determinada batida, relaxa o coração. Não sabiam? E então muita da gente usa métodos, como, por exemplo, na mesma música, haver a mesma estrofe, mas depois há tons mais baixos, depois há tons que escalam. Aquilo que estão a fazer é simplesmente a manipular-te as tuas emoções. Estão cá? E é isso que vocês estão habituados, toda a gente está habituada. Depois quando diz, olha, adora a Deus na tua intimidade, levanta a tua voz, e ninguém sabe, porque precisam de que alguém esteja a cantar a estrofe, para que depois tu a seguir vaias como um papagaio, e babu, babá, 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 babá. E ai. Há um bocadinho dizia ali ao irmão, amigo, essas coisas do lá, isto parece é que estamos ali naquele programa antigo do 1, 2, 3. Só falta é que também façam assim para a esquerda e para a direita. E dizia Jesus a esta mulher, mas vem uma hora em que os verdadeiros adoradores, que não precisam de muletas. Ok, está bem, se a gente tiver uma guitarra aquilo soa melhor, não é? Se tivermos mais Mas, tecnicamente, Deus não está muito interessado em que as coisas estejam... Ele está interessado em que aquilo que tu estejas a fazer, a sair de ti, provenha da obra do Espírito Santo, e adores em espírito, adorarão ao Pai em espírito, é verdade, porque o Pai procura, diz comigo, tais adoradores. Diz à pessoa que está ao teu lado, o Pai procura que tu lhe adores em espírito e em verdade. Já na oração era a mesma coisa. Ele diz, e quando quereis orar no vosso lugar íntimo, e não com vãs repetições, como fazem, enfim, os religiosos. Deus é Espírito, terminou por lhe dizer no próximo versículo 24, e importa que aqueles que adoram em Espírito e em verdade. Aqueles que adorem-no em Espírito e em verdade. A mecânica é absolutamente necessária. Nós estamos habituados à mecânica de que há 3 canções assim, 3 a 4, tiqui. Mas é quando o Senhor vem e a sua presença é tangente, as coisas não acabam. O tempo terminou. Porque passas do Cronos a viver no seu Kairos. E o seu Kairos é infinito. E Ele é aquele que está a fazer a sua obra. Não necessitamos de um templo para adorar. Falava-se ali sobre os templos. Sempre nós somos templo de Deus. Nós somos o templo do seu Espírito Santo. Ele anela que nós sejamos o seu templo e que nós nos encontramos limpos e santificados. E é Ele, o Espírito Santo, o único que nos limpa e que nos santifica. Nós não precisamos de um modelo de adoração. Não precisamos de técnicas de adoração. Precisamos de adorar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos de louvá-lo sobre quem Ele é. Irmãos, quando vocês venham aqui, estejam-se a marimbar para quem está ali. Eu quando estou a pregar, eu estou-me a marimbar se tu gostas ou se não gostas. Porque o meu propósito é predicar a Cristo e este crucificado. Não porque eu saiba muito, não sei. Mas para que o seu Espírito Santo possa fazer a sua obra. Porque é o Espírito Santo quem faz as conversões. Não é a eloquência do pregador. Não é a sabedoria dos homens. Paulo dizia, não pus saber nada mais entre vós do que Cristo e este crucificado. Não vim a vós com palavras de sabedoria humana, senão com demonstração de Espírito e poder.
Vivi já várias experiências, podia contar-te várias experiências, mas tu não precisas da minha experiência. Tu precisas ter uma experiência tangente. Tu provavelmente estás no ministério, inclusive já pregas a palavra de Deus, inclusive já levas anos, mas não tens o poder do Espírito Santo de Deus. E então as pessoas não se convertem. E então tu na realidade tens ainda muitas dúvidas e tens ainda muitas lutas. Porquê? Porque é o Espírito, é o único que pode revelar aquilo que tu conheces por meio de letra e por meio de estudo. Não é com disciplinas que tu faças de aprendizagem que tu vais conhecer a Jesus. É o Espírito Santo aquele que te revela a Jesus. Ele revela a Jesus, Ele glorifica a Jesus, Ele revela a Jesus e o Pai. Ele não fala da sua própria conta. Ele fala ao teu interior. Ele modifica o teu interior. Aquilo que tu aprendes na Bíblia pode manifestar-se através daquilo que é superficial. Agora o Espírito Santo modifica o interior. Faz-te mudar-te de um quadrilheiro ou de uma quadrilheira para alguém que passa a ser modesto. Para alguém que passa a ter uma palavra sazonada. Passa-te mudar-te de ser um intrigueiro, de ser uma pessoa que fala bem acerca dos demais. É a obra do Espírito Santo. Porque é que todas estas coisas existem na igreja? Porque é que a palavra de Deus diz? Porque é que vocês matam-se entre uns e outros, têm invejas, comem-se entre uns e outros? Porquê? Porque não têm a plenitude do Espírito. Conhecem um Deus por meio da letra. Sim, são salvos porque acreditam no coração e confessam com a sua boca. Sim, são selados. Sim, receberam o sopro. Sim, de vez em quando vem uns calafrios. Ai, aquele culto. Ai, o que eu senti. Subi-me pela espinha e até chorei. Deus não está à espera que tu chores. Deus está à espera que tu te quebres, que te rendas e que deixes Ele entrar com o poder do seu Espírito para que o passes a conhecer intimamente, independentemente das circunstâncias da vida. Tu passas a conhecer Jesus, o Nazareno. E isso é indispensável para a vida de qualquer cristão. Senão, a vida de um cristão é nada mais do que o mesmo do que um adepto do Benfica ou do Sporting. Há campeonatos que se ganham e há campeonatos que se perdem. Mas quem tem o poder do Espírito Santo é mais que vitorioso. E pode todas as coisas. Porque não é ele quem luta a batalha. É o Espírito que vai com ele que luta a batalha e que lhe revela a Cristo. Há uma promessa tremenda quando Paulo fala aos Coríntios e diz: as coisas que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Toda a gente conhece esta parte do versículo, mas esquecem-se de ler o outro que está a seguir. No verso 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porquê? Porque o seu Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Estás cá? Fomos transformando-nos em bautistas. Os bautistas têm uma doutrina impecável. Estamos cá? Comemos Wigglesworth, comemos Finley, Stanley, tudo impecável, doutrina impecável. Letra, uau. Espírito, zero. Campeonatos no Espírito, zero. Agora a grande vergonha dos nossos dias é que hoje em dia, século XXI, há mais batistas, provavelmente plenos do Espírito Santo renovados, do que evangélicos com o Espírito Santo. Os evangélicos foram se tornando batistas e os batistas foram sendo cheios do Espírito Santo. E isso acontece no nosso meio. É só Ele que nos revela as coisas acerca de Deus. Queres conhecer mais acerca de Deus? Por muito que te enxergues a Bíblia toda, não o vais conhecer. Mas se recebes o bautismo do Espírito Santo, Ele vai-te revelar todas as coisas. Porque Ele vai falar daquilo que vem da parte de Deus. E eu estou aqui para falar-te da parte de Deus. Não é uma doutrina. Sim, ela é uma doutrina, mas não quero falar-te acerca da doutrina, que teria muito mais que compartilhar acerca desta própria doutrina. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, em seguida, diz: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? O homem entende as coisas dos homens. Nós entendemos, falamos acerca uns dos outros. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquele que sabe acerca das coisas que são de Deus. No verso 12,
Quero dizer assim, espero que tu hoje possas dizer ousadamente e não fiques confortado em ouvir um sermão, mas que tu fiques com a sede de dizer: eu quero a plenitude do Espírito. Significa dizer: eu quero fazer uma birra de tal tamanho que eu não quero sair deste lugar sem a plenitude do Espírito. Ah, mas é que eu sou pastor ou sou isto ou outro. Sim, mas provavelmente eu necessito a plenitude do Espírito. Sim, porque sabes uma coisa, é que da mesma maneira que às vezes a podes ter recebido, ela pode-se ter ido degenerando. Por isso é que Paulo recorda-lhe a Timóteo, porque Timóteo estava com medo daquilo que iria acontecer a Paulo. E Paulo começa a recordar-lhe a Timóteo na sua segunda carta, estando ele preso em Roma, prestes a ser sacrificado, a morrer como um mártir. E ele dizia-lhe: olha, Timóteo, tu és jovem, não te preocupes. Tu guarda a tua conduta, guarda a palavra, tudo aquilo que ouviste de mim, ensinaste. Olha, mas eu quero recordar-te de uma coisa, Timóteo. Jovem, recorda-te da fé da tua avó Lóida e da tua mãe. Começou-lhe a recordar. E a seguir disse-lhe: olha, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, que recebestes por imposição de mãos, porque Deus não te deu um espírito de covardia. Noutras palavras, literalmente, Paulo estava-lhe a dizer assim: epá, não sejas covarde, porque tens o Espírito de Deus. Deixaste-o adormecer, agora desperta-o. Desperta-o. Ele não estava a dizer: olha, que alguém o desperte por ti. Ele estava a dizer: se já o tens, desperta-o. Desperta-o. Solta as línguas. Solta-as. Começa a profetizar. Sim, vamos ver. Sim, tens que profetizar. Assim, assim diz o Senhor. Tens que pedir a Deus, tens que anular isso. Porque é o Espírito Santo em ti. Se não exercitas o dom de Deus que é em ti, porque o Espírito Santo é um Espírito primeiramente de amor, porque Ele ama na expressão total do amor ágape. Em seguida é um Espírito de poder, de dunamis, capacidade para suportar, capacidade para sacrificar, capacidade para sobrelevar todas as coisas. E depois a seguir é de moderação, de domínio próprio, ser moderados, procurar o equilíbrio. Amém? E diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. Diz comigo. Não perderam os versículos lá em cima, esqueceram-se deles. Gratuitamente por Deus. Quando vens a um lugar como a igreja e dizem que vamos passar uma oferta, não é para pagares nada que Deus vai fazer por ti. Porque há muita gente que diz: não, tu dá para que Deus te dê em dobro. Deus dá-te tudo gratuitamente. Ele já te deu Jesus Cristo, o seu Filho amado, o primeiro dentre muitos, diz a palavra de Deus. Ele dá-te tudo gratuitamente. Tudo gratuitamente. Assim as quais também as falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com o que é espiritual. Agora há aqui uma coisa muito interessante. É que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem uma loucura, não as pode entender, porque não as discerne, porque elas são discernidas unicamente espiritualmente. Amém? Muitas das vezes há pessoas, e ao longo do tempo vejo que há pessoas que quanto mais passa o tempo, menos discernimento têm. Porque em vez de tornarem-se mais cheios do Espírito, vão afogando o Espírito. E tornam-se mais naturais em vez de ser mais espirituais. Então não conseguem entender a obra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que manifesta a obra de Deus. E então veem as coisas tudo como um homem natural. Leem a Bíblia como um homem natural. E atenção que a Bíblia é o livro mais publicado na história de todo o mundo. Amém? Glória a Deus. Mas aqui, tu não é que precises de uma Bíblia, porque tu podes ter 10.000 Bíblias lá em casa, e até podes ter todas as versões, com estudos, sem estudos, com apócrifas e desapócrifas, e podes continuar a não entender nada daquilo. E podes continuar a ser como um declamador de poesias. Mas aquilo que tu necessitas é o Espírito Santo. Porque sabes, uma das grandes obras que faz o Espírito Santo, para além de revelar a Deus, para além de trazer-te a convicção de pecado, sabes o que é que Ele faz? Não sabes? Não é de poder. Sabes o que é que Ele faz? Torna-nos capazes de levar à prática a palavra de Deus. Ninguém pode praticar a palavra de Deus sem o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus dá o seu Espírito Santo a todos. A promessa foi e continua a ser para todos. Vou repetir o mesmo versículo. Se nós, sendo maus,
Mateus 7. Sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não nos dará aquilo que nós lhe pedimos. Nós somos maus. Não somos bons, somos maus. Alguns chegam, não, irmão, oh, pastor bom. É como aquela casaca, enfim. Tantas, cá vamos ver aqui na Bíblia que vocês conhecem. Eliseu sabia o que queria. O problema muitas vezes daqueles que estão na igreja é que não sabem o que querem. Eliseu foi encontrado por Elias aonde? Era um homem que trabalhava. O que é que ele fazia? Trabalhava a levar o quê? Uma junta de bois, a lavrar a terra. E foi chamado pelo profeta porque Deus disse-lhe a Elias que aquele era aquele que iria tomar o seu lugar. Deus prepara sempre alguém para depois tomar o nosso lugar. E esse deve ser sempre o anelo do nosso ministério. Mas por meio do Espírito, não por meio da aptidão humana. É incrível que nós cada vez fixamos mais nos dons naturais, como os homens naturais. Mas Deus fixa-se naquilo que é o dom espiritual. Aquilo que é nascido do Espírito. E a gente às vezes queremos impressionar as pessoas com as nossas boas coisas, chegamos e queremos impressionar. E não conseguimos impressionar a ninguém nem a Deus. Porque essas capas vão-se decaindo e vão-se apodrecendo. A questão é que Eliseu sabia o que é que queria. Caminhou com Elias. E quando... depois deles terem passado, diz que Elias perguntou-lhe a Eliseu, olha, Elias, como é que é? Pede-me aquilo que tu quiseres. E Deus diz-te hoje, pede-me aquilo que tu quiseres. Porque Ele é um Deus bom. É um bom pai. Pede-me aquilo que tu quiseres. Pede-lhe o que quiseres. O que é que tu queres? Alguns diriam, bom, eu quero me casar, eu quero é ter dinheiro no banco, não quero ter problemas monetários, não quero não sei o quê. Sei lá. Mas vê bem o que é que fez Eliseu. Eliseu disse-lhe assim, peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. O tipo era egoísta. Não. Ele sabia bem o que queria. E que bom que é que tu e eu queiramos uma porção mais que dobrada, rebusada, como dizia o salmista David. A minha copa transborda. Amém. Ele é o meu bom pastor. A minha copa transborda. Ele põe uma mesa perante os meus inimigos. E vai, Elias diz-lhe, pediste-me uma coisa dura, que não, ou seja, não estava ao alcance. Aquilo que Elias lhe diz quando diz, pediste-me uma coisa dura, se me vires quando for tomado também assim te fará, porém não sei se fará, se não se fará. Aquilo que ele estava a dizer é, pediste-me algo duro que eu não posso dar-te. Às vezes as pessoas dizem, não, eu quero ter aquilo que tu tens. E eu tenho que ter, não posso dar-te. É Deus que dá. Era aquilo que Eliseu... Ou seja, Eliseu queria uma dupla porção do Espírito. Mas, no entanto, aqui estava Elias que queria dar-lhe, mas diz, pedes-me uma coisa dura porque não sou eu que dou. É Deus. Agora, vimos e sabemos que Deus dá tudo aquilo que tu lhe pedires. Amém? Dá de uma forma gratuita. E que bom que é que nós desejemos ter uma dupla porção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que não nos falta cada dia. É uma dura coisa, sim, é dura coisa. Nenhum homem dá, nenhum pastor dá, mas Deus dá. Deus dá e Deus quer-te dar. Somente tens que querer e clamar. Somente temos de dizer, Senhor, necessitamos do Teu Espírito Santo. Senhor, não posso fazer nada se não é o Teu Espírito Santo que me guia, Senhor. Senhor, necessito que Tu me venhas trazer o convencimento do que é que está errado na minha vida. Aquilo que necessita ser limpo por Ti, aquilo que necessita ser santificado. Senhor, vem por meio do Teu Espírito Santo fazer a Tua obra. Senhor, tenho este problema, não consigo deixar de fumar, não consigo deixar de beber. Senhor, eu creio em Ti, mas tenho estas dificuldades. Senhor, dá-me o Teu Espírito Santo para que eu possa vencer ao inimigo. Dá-me o Teu Espírito Santo, já sou selado, eu sei que Tu me perdoas, Tu me amas, mas eu preciso do Teu Espírito Santo. David, quando foi ungido por Samuel, diz a palavra de Deus que ele foi apoderado pelo Espírito Santo de Deus. E David é o protótipo da graça de Jesus Cristo. É o homem no Antigo Testamento que tem um coração, mas ele também fez asneiras. Ele fez asneiras. Sim, claro que fez. Mas foi perdoado. E eu vou-te dizer porque há aqui uma coisa muito importante que nós vamos ver aqui à frente. Mas David, nos seus últimos dias, depois de ter vivido, depois de ter sido disciplinado por Deus, ele teve uma única preocupação quando falou as suas últimas palavras. E ele disse em 2 Samuel 23:2, o Espírito falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca.
Foi o mais importante. Ele disse, não, fui um grande rei, fiz grandes coisas, deixei o meu filho para governar, ele agora vai fazer o templo que eu não pude fazer. Não. Ele disse, o Espírito, currículo vitae de David, o Espírito falou por mim. Ele pôs a sua palavra nas minhas bocas. Ele mesmo no Salmo disse, o meu cálice transborda. No Salmo 23, no Salmo 45 diz, o meu coração ferve com palavras boas. Tu achas que nós conseguimos ter palavras boas? É o Espírito Santo que coloca as palavras boas. E Davi dizia, o meu coração ferve com palavras boas. E disse mais à frente, a minha língua é a pena de um destro escritor. Porquê? Porque era guiada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo dizia, nada me propus saber senão a Cristo. Venho falar-vos não como palavras sublimes, não. Venho falar-vos com noção de Espírito e poder. E assim se apresentava ele diante dos coríntios. Uma igreja cheia de pessoas cabeçonas, muitos eram judeus helénicos, outras eram pessoas com muitas posses. E sim, podemos dizer, bom, Romanos 10, cremos no coração, já disse aqui antes, confessamos, sim, mas na realidade quero dizer-te que para além dessa salvação e desse selo, precisas de ser cheio do Espírito Santo. E provavelmente levas muito tempo e até provavelmente já recebeste um bautismo, mas foste permitindo que o Espírito Santo se fosse apagando na tua vida. Significa que necessitas uma vez mais. É como o arrependimento, não nos arrependemos só uma vez, temos que arrepender-nos todos os dias. David, quando pecou e foi confrontado por Natã, e quando escreveu aquele que nós conhecemos, o Salmo, como David, repara bem, ele não se preocupou, bom, Senhor, devolve-me a autoridade como rei, Senhor, devolve-me o meu reino. Não, ele disse que não se afaste de mim o teu Santo Espírito. Que não se afaste de mim o teu Santo Espírito. Muitos de nós estamos preocupados só com que a nossa imagem seja boa, que a nossa reputação seja boa. Ai, toca-me em tudo menos na reputação, Senhor. Não me tires a autoridade, não me tires o meio de controle. Ai, vamos esconder isto, pá. Senhor, isto é entre mim e ti, Senhor. O Espírito Santo era com o qual se preocupava David. O doce cantor de Israel. Preocupava-se, estou-me a marimbar para o reino. Só quero que os meus pecados não caiam sobre o meu povo, mas sobre todas as coisas, que o teu Espírito Santo não se afaste de mim. Nós, quando temos o Espírito Santo na nossa vida, não precisamos de muito mais amparo, porque temos o todo. É o Espírito Santo. E é triste como nós vemos que os cristãos, cada dia, parecem mais lamúrias de amparo. Ai, preciso de amparo. Às vezes dá vontade, olha, vai ali aos católicos e reza-te uma novena. Ou vai a Fátima no dia 13 de maio. Por engraçado também, quase sempre em maio. Por engraçado também já viste que não é, quando não é Fátima, é Fátima, e se não for a mesma Fátima, é não sei quantas Fátimas. É engraçado, não sei, teríamos que meditar sobre isso. E sempre andamos à procura de âncoras e de coisas a que agarrarmos-nos, em vez de agarrarmos simplesmente à promessa do Espírito Santo e a que Ele nos revela Cristo e a sua vontade. É bom, ou seja, não ignoremos. Nós devíamos anelar às vezes vir à igreja e na realidade aqui entre nós, honestamente, às vezes, outra vez. Mas Jesus disse-lhes, eram 500 e depois quando sobraram foram só 120. Foram-se dispersando e assim são muitos que se vão dispersando ao longo dos tempos. Porque há que esperar com paciência a promessa, há que permanecer constantemente para que venha a promessa. E é engraçado, quando muitos caem em pecados, há muita gente que cai em pecados. Muitos. Todos nós pecamos e somos destituídos da glória de Deus. Aqui não tiremos pedras para cima, que todos nós temos telhados de vidro. Mas quando temos a consciência daquilo que somos, é porque o Espírito Santo vem e nos traz convencimento de pecado e então não temos vergonha daquilo que somos. Não há vergonha, não há nada, não temos por que temer, porque Ele é quem está connosco. E muitos pecam e são perdoados. Sim, são perdoados. Mas acontece é que há muitos que não são renovados. Há muitos que não são renovados. E eu quero pedir-te nesta manhã, irmão,
não fiques contente só com o perdão. Não fiques contente só com ser perdoado. Não fiques a lamuriar-te dos teus erros e que, enfim, foste perdoado e Deus te ama. Não, isso é... Não te conformes a nada senão à plenitude de Cristo Jesus. Paulo, quando escrevia à igreja de Colossos, dizia-lhe, não vos ser somente conforme a Cristo Jesus. De acordo a Cristo Jesus. Não fiques satisfeito com ser perdoado. Devíamos orar desta maneira como orou o salmista. Cria em mim, Senhor, um espírito reto. Precisamos de pedir-lhe ao Senhor, cria em nós de novo um espírito reto. O teu Espírito Santo é o único que em mim pode criar um espírito reto, porque senão eu continuamente na minha carne sou levado a ir para o declínio. Cria em mim um espírito reto. Cria em nós, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa igreja, onde quer que nos movamos. Espírito Santo, coloca-te plenamente em mim, leva-me à tua retitude, pede-lhe tu, peçamos-lhe ao melhor de todos, renova em mim um espírito reto. Essa foi a oração de David. Já estava perdoado. Ele já estava perdoado, mas que importante que é, para além de estás perdoado, que tenhas esse clamor, Senhor, renova em mim um espírito reto. Há 3 tipos de pessoas que o Senhor sempre está a procurar. Ele procura, sabes quem? Aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão perdidos são aqueles que nem sequer conhecem a Jesus ou que nem sequer o aceitaram como seu Senhor e Salvador. E a seguir está sempre à procura de obreiros. Sim, a mies é muita, mas os obreiros são poucos. Então ele continua a procurar obreiros. E ele continua a procurar também um terceiro tipo de pessoas, que é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. 3 tipos de pessoas. E eu queria levar-te a 2 escrituras na 1 de Samuel, capítulo 10, versos 6 e 7. E diz, e o Espírito, e quero dizer-te, assim diz o Senhor. Isto é uma palavra profética para ti, recebe-a hoje. Assim diz o Senhor. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. E profetizarás com eles. E te mudarás noutro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz aquilo que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Amém? Deus é contigo. A religião somente vai afetar-te aquilo que está no exterior. Tu podes aprender, e irmãos, temos passado muito tempo a vir aqui declamar teoria. Vamos embora e vai uma ferramenta para que tu possas lutar contra a ansiedade, contra o Covid. Não, tu necessitas o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer apoderar-se de ti. Não, Ele não te quer visitar, Ele quer tomar-te totalmente para Ele. Sabes para quê? Para que tu vás e profetizes. É que profetizar não é pregar. Profetizar não é falar acerca de Deus. Profetizar é que Deus fale por meio de ti. Pregadores, Deus tem que falar por meio de ti. Não tens que falar tu acerca das ideias de Deus. Porque muitos sobem a um púlpito para predicarem acerca dos seus estados de ânimo ou acerca das ideias ou dos ideais que eles têm de Deus. Sim, então é melhor que te cales e pregues doutrina, porque a doutrina é boa para edificar o corpo. Quando Deus não te fala doutrina, prega doutrina, porque a doutrina edifica o corpo. Mas sobretudo põe-te de joelhos e pede, Senhor, fala por meio de mim. E aí tu virás e profetizarás com eles. Porque quando não há profecia, o povo se corrompe. O povo se corrompe como? Afasta-se do Espírito e vive de acordo aos padrões humanos. Vive de acordo aos padrões da religião. E aquilo que nós nos vamos tornando é uma organização humanista que quer fazer o bem, porque também é uma igreja e as igrejas fazem o bem às comunidades. É ou não é? E isso também aconteceu com os discípulos, sabes quê? Porque houve uma altura que havia aquela senhora que tinha um frasco de alabastro, cheio de um nardo puro, que custava muito dinheiro, e havia lá um rapazolas, que era o Judas, que era aquele que levava as finanças, e então dizia-lhe ele assim, e assim, eu conheço tanta gente assim, eu conheço aqui tanta gente assim, por Deus, são mais justos que a justiça, não lhes entra nem um bigode de uma gamba, mas sai-lhes tudo. E aí estavam ele contente da vida, e quando vem aquela mulher e começa a chorar, a lavar os pés, e reinta, e parte o frasco.
E vai o outro, começa a dar a sua opinião acerca do que é que estava a acontecer aqui. Mas olha lá, senhor, a ti não te dá, já vistes? Com o dinheiro deste perfume, dávamos de comer a não sei quantas crianças lá na África. Já vistes? Com o dinheiro deste projeto, podíamos fazer não sei quantas coisas. E Jesus disse-lhe, ai amigo, o noivo está entre vós. E ela fez o correto, está a celebrar e a adorar o noivo. Mas uma coisa vou-te dizer, sabes quê? É que os pobres, estava-lhe a dizer basicamente isto literalmente, vou traduzir em palavras de layman terms, como dizem os ingleses. Ocasião para fazer o bem vais sempre ter. Sabes porquê? Desigualdades, injustiças, pobres, vai sempre haver. Vai sempre haver. A não ser quando Ele venha a reinar no seu reino milenial. Aí é que se acaba tudo. Mas até lá, vamos ter hipóteses. Assim que, irmãos, que seja o Espírito Santo a fazer a obra. Que seja Ele a fazer a obra. Que seja Ele a mudar-nos noutros homens. Seja Ele a pôr-nos as suas palavras na nossa boca. Para que nós possamos falar, como dizia David, a sua palavra esteve na minha boca. E por meio da minha boca falou. A minha boca é como uma pena de um escritor eloquente. Uma vez Jesus Cristo confrontou os discípulos quando Ele viu que as multidões o abandonavam. E muita gente vai a Cristo simplesmente porque quer receber alguma coisa de Cristo. E viu os seus discípulos assim um bocado em dúvida, como muitas vezes nos encontramos com dúvidas no nosso coração. E Ele disse, então também vocês querem ir? Vocês também se querem ir embora? E uma vez mais Simão Pedro, aquele homem impetuoso, disse-lhe, aonde iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida. Onde é que tu vais? Somente Ele tem palavras de vida. Só Ele pode infundir vida. Paulo uma vez mais escrevia aos Coríntios e dizia, bom, olha rapaziada, não é que nós sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa de nós mesmos. O grande problema é que hoje em dia todos nós pensamos que somos capazes. E por isso é que há aquele louvor que estavam a cantar aqui os irmãos há bocado. Senhor, rendo-me a Ti. É dizer, olha Senhor, não vale, as minhas aptidões não são grandes. Mas Paulo dizia, a nossa capacidade vem de Deus. Ele fez-nos a nós capazes de ser ministros do Novo Testamento. Uma nova aliança. Ela que não é de letra. Porque há muitos que estão na aliança da letra. Mas sim de espírito. Porque a letra mata e o espírito vivifica. E muitos, às vezes, nessa aliança, sabem a nomenclatura toda do culto. E aqueles cumprimentos, Deus te abençoe, irmão, glória a Deus, shalom, a paz seja contigo, paz do Senhor, aleluia, irmanito, Deus te ama tanto. Sabem aquela nomenclatura toda, sabem-na toda. Nicodemos sabia a toda. E Nicodemos chegou a Jesus, chegou lá a dizer-lhe, bom, com lisonja. E muitos vêm com lisonja. Quando te aproximem com lisonja de ti, dá sempre um passo à retaguarda e diz, Espírito Santo, revela-me o que é de Deus e aquilo que não é de Deus, porque a lisonja não é boa. Quando vêm com lisonjas, é porque das duas uma, ou vão-te meter uma fagada pelas costas, ou vêm-te tirar qualquer coisa. É assim, não há mais. Não há volta a dar-lhe. E assim foi Nicodemos, um dos principais da sinagoga, pastorzão lá da altura, um tipo impecável, e sim, ele entendia e dizia-lhe, entendo que aquilo que tu fazes só pode vir de Deus. Só pode ser de Deus. Tu és um enviado de Deus. E Jesus respondeu-lhe de uma forma arisca. Não lhe disse, obrigado, Nicodemos, viste como eu sou, não é? Se fomos nós, vem alguém, até te levanta o ego, pá, que bem fizeste, isso é que a malta... E a gente até depois arranja logo uma justificação bíblica, pois, aqueles que merecem honra, pois honra, levanta-lhe o ego, enche-lhe com uma bomba de ar quente, que é para eles ficarem assim como o boneco da Michelin, ficarem todos contentes, cheio de medalhas e não sei o quê, e no ano 1900 e não sei quanto, fiz assim, glória a Deus, no ano não sei quantos, não sei o quê, e no ano 2000 e não sei quantos, não sei o quê. Basta-nos a cada dia o seu próprio mal e que a cada dia seja o Espírito Santo aquele que nos guia a que a palavra de Cristo esteja em nós e Ele faça a sua obra no seu meio. E então Jesus Cristo começou-lhe a falar numa linguagem que ele não entendia e disse-lhe, pois é necessário que nasças de água e do Espírito. E ele, como? Ele sabia toda a letra, mas aquela coisa do Espírito não dava para entender. E assim estão muitos, quando se lhe vem uma palavra de espiritual às suas vidas e diz, assim é. Como?
Só a mim é que me toca. Pois, agora eu é que tenho que comer isto. Agora eu é que tenho que fazer isto. Só... Não. E todas as coisas, irmãos, façamos-las para o Senhor. Como? Para agradar a Ele. Amém? Porque aquele que está cheio do Espírito, caminha no Espírito. Paulo dizia, bom, não, eu não vos falo a vocês como conhecendo-vos na carne, mas sim no Espírito. Amém? Não entendemos. Salomão já dizia esta verdade de uma maneira grandiosa. Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Aquilo que Salomão estava a dizer é que por muito que escudrinhemos, por muito que ansiemos entender a Deus, quem escudrinhará a mente de Deus? Mais altos são os seus pensamentos que os meus pensamentos, dizia o profeta Isaías. Quem? Vais-lhe entender a Deus? Vais? Vais. Como é que o vais entender? Conhecendo-lhe em letra? Não. Na plenitude do Espírito. E o Espírito vai-te revelar a Cristo. Necessitamos ver essa manifestação. A profecia diz, profetizarás com eles. A profecia traz mudança às nossas vidas. Recordo-me, não sei há quantos anos, talvez a minha mulher seja mais presente daquele congresso que tivemos em Guatemala, que naquela altura estava de moda os profetas. E naquele ano realmente veio um que era profeta, mas aquele era mesmo profeta. Um tipo assim muito grande, veio lá dos Estados Unidos, era de origem jordana. E o tipo começa a predicar e tal, e não sei o quê. E ao fim de predicar, estava lá o pastor Miguel e pediu autorização, com humildade, o homem baixa-se da plataforma, estava o pastor Miguel assim à frente, que estávamos aí todos sentados, todos os pastores da Remar Centro-América, e pediu-lhe se podiam que os pastores se levantassem, que ele queria falar aos pastores. Coisa dura. E o Miguel, encantado da vida, mandou que nos levantássemos todos. E aí estávamos todos. E o Miguel desviou-se. E ele ficou ali, falando em inglês com o seu tradutor. E eu era mais um daqueles que estava ali na fila. Sempre mais um, porque simplesmente somos mais um no corpo. Evidentemente que havia sempre as reticências, porque a gente já estávamos cansados de ouvir, enfim, profetas. Ou assim ditos profetas. E eu, graças a Deus, Deus deu-me facilidade com as línguas. Línguas de porco, línguas de vaca, estufada. E falo bem o inglês e o francês, e entendo perfeitamente, e o espanhol também. E o homem falava em inglês. E quando eu começo a pôr as mãos e a profetizar, é que ele não só profetizava daquilo que queria ser. Ele não nos conhecia de lado nenhum. Naquela altura não havia muitos perfis, porque não havia nem o Facebook, nem estas porcarias que há hoje. E o Sérgio Henriques também não sabia de nós, não tinha, conhecia-nos, mas não nos conhecia naquela plena intimidade como para que... E o homem começa a cantar e abre a boca sobre cada um, e eu ouvi e disse, ai amigo, aqui há profeta. E quando tu ouves a profecia, acabou. Uma profecia sobre a tua vida mostra-te aquilo que tu eras e aquilo que tu vais ser, porque assim diz o Senhor. E a tua vida muda completamente. Podes saber a Bíblia de memória que não muda. Basta uma palavra de Deus e muda toda a tua vida. Basta uma profecia de Deus para a tua vida e a tua vida muda completamente. E assim tu serás tomado pelo Espírito Santo e profetizarás com eles sobre todas as coisas. Dizia Paulo, profetizai. Profetizai. E assim foi. Deus levou Ezequiel ao vale dos ossos secos e diz-lhe assim, filho de homem, profetiza sobre estes ossos secos. E esses ossos secos não é mais nada mais nem nada menos do que todos nós que aqui estamos, do que a igreja de hoje em dia, do que o povo de Israel. Era a figura do povo de Israel. Era uma analogia do que era o povo de Israel naquela altura. Com muita letra, muita tradição, muito conhecimento da Torá, muito evangélicos somos hoje, muitos cânticos, muita experiência, muito fazer o bem pela América Central, pela América Latina, por aqui e por ali. Mas secos, drenados.
porque deixámos que o dom do Espírito Santo se fosse apagando e transformámo-nos em bautistas com boas intenções, com bons modos e fazendo algum bem para afagar as nossas consciências. Mas isso não é aquilo que nos podemos conformar. Porque se não profetizamos e não permitimos que haja profecia, uma vez mais, vamos corrompendo o nosso coração. O Senhor vem derramar o seu Espírito. A profecia de Joel, a promessa continua a ser a mesma. Não foi naquele dia. Não é porque precisamos de comemorar o dia de Pentecostes. Essa profecia vem para cada dia. E há de ser que depois daquele tempo derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não passa nenhum, nem aqueles que às vezes querem resistir para não receber o Senhor. Será derramado sobre toda a carne. Olha bem, pai e mãe, sobre os vossos filhos e as vossas filhas. Profetizarão. Ouçam bem, arcaico, cota, o teu filho e a tua filha vão dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E tu vais te assustar. E diz: não, mas é que eu quero agarrar-me aqui ao posto. Não, deixa estar. Porque quando o Senhor diz, tu não tens nada a dizer. Cala-te, que Ele fala. E os vossos velhos terão sonhos. Há quanto tempo é que não sonhas com o reino de Deus e com a sua justiça e com aquilo que virás? Sonhas com outras coisas, a saber com o que é que sonhas. E os jovens também vão ter visões. Visões. E às vezes eles vêm falar connosco que tiveram uma visão e dizem: isto é chaval, é puto, deixa estar. A seu tempo. A seu tempo não. Tu já estás encolhido porque ele já tem mais espírito do que tu. Deixa que o Espírito flua. João Bautista também disse da promessa. Diz: eu venho para bautizar em água para arrependimento dos teus pecados. Sim, mas virá outro depois de mim, do qual eu não sou digno. E ele vos bautizará em Espírito Santo e em fogo. Sim, Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito. E tu já recebeste o sopro. Sim, tu já tiveste o contacto talvez com o Espírito Santo. Vocês tiveram o contacto com o Espírito Santo. Não é suficiente. Há uma plenitude. Queria pedir aos irmãos do louvor que fossem subindo e vamos terminando. E vou pedir que venham apagando as luzes e que tu possas ir te colocando de pé e que te possas aliar da minha pessoa. E que te sentes somente no mais profundo do teu coração, clamares a que o Espírito Santo venha à tua vida. Se não recebeste Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, não tenhas problemas. Aí onde estás, é o Espírito Santo o único que pode revelar aquilo que tu não consegues conhecer nem entender. É o Espírito Santo. E Ele pode bautizar-te sem que tu tenhas sido sequer bautizado em águas. É o Espírito Santo que vai te trazer o convencimento de pecado. É Ele o único que pode te convencer que tu precisas de mudar. Não há nenhuma doutrina, nem nada mais que te possa fazer mudar. É o Espírito Santo que vai mudar. Eles estavam todos juntos. Permaneceram, oraram. Estiveram ali em oração. De 500 subtraíram-lhe 380 e ficaram 120. E diz que aí de repente houve um grande estrondo nos céus e sobreveio sobre eles o Espírito Santo e fogo e línguas de fogo. E eles começaram a balbuciar as línguas. E os outros diziam: estes estão alcoolizados, estão bêbados, foram ao Urban. Estão alcoolizados. E eles aí começaram, e o Pedro, mesmo que negou Jesus Cristo, começou cheio do Espírito Santo a pregar o Evangelho. E naquele mesmo dia, aqueles que tinham mandado crucificar a Jesus Cristo e que tinham perseguido a Pedro, eles perguntaram a Pedro: bom, irmão Pedro, o que é que faremos para salvar-nos? E ele diz: arrependei-vos cada um de vós e bautizai-vos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa é para vós e para todos aqueles que são depois de vós neles crerem. Esta promessa é para ti. A promessa do batismo do Espírito Santo de fogo é para ti. Não está fora de moda, é a mesma. Ele é aquela que vai revelar ao Cristo crucificado. Ele é aquele Espírito da verdade que te vai enviar a cada verdade. E já não vais estar aí como: não entendo, não percebo a vontade de Deus. Não. Espírito Santo de Deus vai te revelar ao Pai, vai glorificar ao Filho. E eu hoje quero profetizar sobre todos vós aqui no nome de Jesus. Eu quero dizer que assim diz o Senhor: produz frutos dignos de arrependimento
momento, deixa que seja o Espírito Santo a tomar-te. Fecha os teus olhos, ignora-me a mim, fecha os teus olhos. Não queiras saber quem está ao teu lado, fecha os teus olhos. Somente fecha os teus olhos. Mesmo que não creias, fecha os teus olhos por um só momento, em respeito aos demais, porque provavelmente há aqui pessoas que têm no seu interior um clamor, que precisam mais, querem receber esse bautismo, querem ser inundados, querem ser tomados e apoderados, para que possam ir e profetizar com eles, e depois então possa que todas as coisas que lhe venham à mão para fazer, façam, porque Deus está convosco, e podes ir, e podes ter paz no meio da tormenta, e podes no meio das situações mais difíceis da tua vida, podes receber as ferramentas espirituais para poder travar a batalha contra o inimigo, e não vais jamais ignorar nenhuma maquinação, nenhum ardil de Satanás, porque Deus está contigo. Não é acerca de ti, não é acerca de ti, é acerca de Deus que te salvou, de Jesus, aquele que foi à cruz do Calvário. Ele quer não somente salvar-te, que provavelmente já o fez, perdoar-te porque já o fez, justificar-te porque já o fez. Ele quer que tu sejas cheio do seu Espírito, para que tu verdadeiramente possas ter comunhão com Ele, íntima, e possas comungar com Ele a cada dia. Já não precisas de louvores, já não precisas de reunião, se bem que em cada reunião para ti vai ser uma alegria e um gozo, porque tu podes então manifestar e seres testemunho, porque o propósito que eles tiveram que esperar era para que eles pudessem ser testemunhos de Cristo por toda a Judeia, Samaria, Israel e por todos os confins da terra, porque ninguém pode testemunhar de Cristo sem o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus aquele que testifica de Cristo, é o Espírito Santo de Deus aquele que revela a Cristo, é o Espírito Santo dele aquele que opera a santificação no crente, é o Espírito Santo de Deus aquele que nos faz caminhar a cada dia, é o Espírito Santo de Deus aquele que nos manifesta o convencimento dos nossos erros, das nossas faltas e dos nossos pecados, e que nos muda noutro homem, muda-nos noutra mulher. É o Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui. Ele é uma pessoa, Ele está aqui para revelar-te a Cristo Jesus e o Pai e a sua vontade plena para a tua vida, para que tu não sejas somente mais um levado por qualquer vento de doutrina, mas estejas alicerçado na única verdade, que é Cristo Jesus, o qual foi crucificado, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, por 40 dias e 40 noites teve com os seus discípulos, pregando-lhes acerca do seu reino, e disse-lhes que permanecessem em Israel, ali sem saírem, até que sobre eles viesse a promessa do Pai, para que fossem cheios do poder de Deus, e assim pudessem ser suas testemunhas por Samaria, Judeia, Israel e por todo o mundo. E tu serás o enviado e profetizarás. Assim diz o Senhor: produz frutos de arrependimento, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu mudarás noutro homem, noutra mulher, e profetizarás, e esses sinais de Deus te vão seguir. Tu, no nome de Jesus, não vais ser um filho de Deus somente, vais expulsar demónios no nome de Jesus, vais falar novas línguas no nome de Jesus, vais impor as tuas mãos sobre os enfermos e eles são curados, porque Deus é contigo. Vamos louvar a Deus, vamos adorar-lhe, e eu quero convidar-te a, se tu queres receber, eu não te vou dar nada, Ele é livre, é gratuito, é dado. Jesus Cristo quer te dar-te aquilo que Ele somente pode dar, o bautismo do Espírito Santo. Passa aqui em frente, se tu queres renovar essa aliança que provavelmente já deixaste de generar, passa aqui em frente. Vamos adorar a Deus juntos e clamar nele para que Ele faça a obra.